Ahora presento profesor Narayana Astra Van Amstel, de Brasil, quien impartirá la ponencia El encuentro de Coubertin con el Papa, momento clave para la relación de la Iglesia con el olimpismo. Estudiante de doctorado en Sociología de la Universidad Federal de Paraná, de Brasil, graduado en Educación Física de la Universidad Tecnológica Federal de Paraná y magíster en Educación Física de la Universidad Federal de Paraná. Su investigación trata sobre el control del entretenimiento y la formación del espíritu deportivo en los Estados Unidos de América a lo largo del siglo XVIII, una mirada a la influencia de la ética protestante. A continuación, el profesor Amstel tratará sobre el encuentro de Coubertin con el Papa, momento clave para la relação da Igreja com o olimpismo. Amstel vai falar em português, já que é brasileiro, e o evento também é em língua portuguesa, assim que muito bem-vindo, professor Amstel, tens a palavra para a tua apresentação. Muito obrigado, professor Nelson, e já gostaria de deixar assim, meu agradecimento também ao senhor na questão do livro de Coubertin, Olimpismo, que o senhor foi um dos responsáveis por trazer aqui para o Brasil. É um material muito bom para a gente poder começar a trabalhar, então, pesquisas nesse sentido aqui, que até então a gente não tinha nenhum material nesse tipo, e agora estamos tendo acesso a essas fontes aí em primeira mão, e o que possibilitou, assim, a gente começar essa tese de doutorado, né? No caso, eu estou pesquisando na sociologia do esporte as relações da Igreja Católica com o esporte ao longo da história, né? E acreditamos que temos como hipótese que tem uma relação do catolicismo com o olimpismo, quando a gente olha principalmente para a figura de Coubertin, né? Então, vamos trazer alguns desses aspectos para essa apresentação hoje. E gostaria de agradecer, então, a todos por estarem assistindo. Como o professor disse, a apresentação se intitula O Encontro de Coubertin com o Papa, momento-chave para a relação da Igreja com o olimpismo. E para a gente poder conseguir compreender bem essa relação, temos que ter em mente, então, três figuras centrais, que é o Barão Pierre de Coubertin, o Papa São Pio X e o Cardeal Merry de Val. Essas três figuras trabalharam juntas para que o esporte avançasse, o esporte olímpico, mais precisamente, pudesse avançar no território italiano, onde estavam acontecendo muitos conflitos, muitas dificuldades, inclusive, como é de nosso conhecimento, os Jogos Olímpicos de Roma iriam acontecer em 1908 e acabaram sendo cancelados, né? Haviam muitas preocupações na época e o Barão Coubertin, como um exímio político, estava ciente das forças em jogo, as forças contrárias e as forças favoráveis e as forças que ele ainda não tinha certeza de qual era o posicionamento, né? Uma delas era a Igreja Católica e ele sentia a necessidade de fazer esse contato com a Igreja para saber qual era o posicionamento dela em relação ao esporte. Afinal, os Jogos Olímpicos na Antiguidade foram extintos por um imperador que era convertido ao catolicismo, né? O imperador Teodósio. E isso aconteceu no século IV. Então, o Barão de Coubertin tinha receio de que a Igreja Católica pudesse ter um posicionamento desfavorável aos Jogos Olímpicos modernos, ela poderia enxergar como uma entidade, uma instituição pagã, ou que talvez estivesse trazendo valores desfavoráveis, talvez valores liberais demais. Há de se levar em conta também que os esportes modernos surgem em sua maioria em países protestantes, Estados Unidos, os anglicanos na Inglaterra. Então havia muitos preconceitos no ar em relação ao esporte. O Barão de Coubertin sentia que havia preconceito também dentro da igreja, por isso ele teve então esse contato, né? Seria interessante, antes da gente adentrar especificamente no encontro do Barão, saber qual era o contexto da época, né? Então, quando o Napoleão Bonaparte foi derrotado, toda a Europa estava uma colcha de retalhos, né? Por causa das conquistas dele e as diversos confrontos políticos.
Então, boa parte do território italiano ficou sob poder austríaco. E isso gerou um sentimento de patriotismo e de nacionalismo por parte dos italianos. E eles queriam uma independência, queriam formar um território unido entre si, um povo que falasse italiano, que tivesse características em comum. Tivemos aí o protagonismo do rei Vítor Emanuel II e dos reinos de Sardenha e Piemonte, fazendo essa unificação do país, e havia muita resistência por parte da Igreja Católica em relação a essa unificação, muito em conta pelo desejo desses rebeldes italianos de tomarem para si os estados papais, tomarem para si Roma, que era um local de muita influência do Papa. E eles vão, em 1870, conseguir invadir Roma, vão conseguir tomar para si os estados papais, e isso vai gerar um posicionamento bem específico da igreja, né? Então, na época, o Papa Pio IX, né, ele vai começar a política de non expedit. E o que seria? Ele dizia que os católicos italianos não deveriam reconhecer o novo governo, não deveriam participar de votações e nem deveriam se candidatar, pois o governo era ilegítimo. E ele tinha como estratégia tentar enfraquecer o que eu vou chamar de liberais, né? É um nome que é imperfeito, porque eu estou querendo me referir a positivistas, a nacionalistas, a liberais, a maçons, a membros da Carbonara, que era outra sociedade secreta muito parecida com a maçonaria. Então, havia muito desse sentimento dos católicos de não reconhecer o novo governo. E os católicos começaram a se unir mais, formar associações entre si, para poderem resistir ao governo não reconhecido. Isso vai ficar mais evidente no próximo Papa, o Papa Leão XIII, né? Ele é muito conhecido pela sua encíclica Rerum Novarum, né? Que é uma encíclica que trata tanto dos problemas do capitalismo quanto dos problemas do socialismo. Então, ele mostra bem clara a posição da igreja de não defender nenhum desses tipos econômicos, e ela dá uma preferência de ficar muito no lado dos operários, mas sem defender uma causa socialista, né? Então, por exemplo, ela defendia que os operários deveriam ter um descanso adequado, né? Algo que nos parece indicar já um começo, um espaço para o lazer e para a prática de esportes por parte da população comum. Mas, principalmente, a Rerum Novarum traz a questão do associativismo católico, então, da importância dos católicos se unirem para resistir contra as ameaças da época, né? Então, até aquele provérbio da Bíblia muito importante, que vai dizer que o irmão que é ajudado por seu irmão é como uma cidade forte. Esse era o princípio que Leão XIII queria trazer para a Igreja Católica nesse período, dos católicos se associarem para resistir contra o avanço da maçonaria e dos liberais. Em relação ao esporte, essa encíclica vai ter um peso muito forte, pois ela gradualmente vai incentivar os católicos a se unirem também em clubes esportivos, numa época onde o esporte estava vivendo um período de secularização. Então, a entidade que assumiu o esporte italiano no novo governo, a Federazione Ginnastica Nazionale, ela era muito anticlerical, ou seja, ela era contra a influência de padres, de bispos e do Papa na política, e ela achava que isso estava acontecendo, essa influência negativa acontecia inclusive no esporte, é o que eles chamam de o perigo negro, por causa das batinas dos sacerdotes, e ela dizia que esses católicos estavam formando uma quebra de unidade, né? E isso vai culminar até na rejeição de dois clubes importantes na época, o Fortitudo de Bolonha e o Voluntas de Milão, foram proibidos de se afiliarem à federação, pois eles eram clubes com características católicas. Então, era proibido a esses clubes terem, por exemplo, nomes de santos ou anjos, ou então fazerem manifestações religiosas durante as competições. Havia um forte sentimento de secularização. A igreja, em resposta a isso, fez uma federação católica do esporte para justamente rivalizar com o governo. E ela conseguiu ter um número maior, como mostra os dados da professora Ângela Teja, né, que está participando aqui do evento também, né? Ela mostra na pesquisa dela que de 1906 eram 15 clubes católicos,
em pouco menos de 10 anos, esse número subiu para 510 clubes católicos, né? Enquanto que os clubes seculares, como a gente vai chamar aqui, estavam um pouco mais de 200. Então, era uma diferença muito grande, uma preferência muito maior pelos clubes católicos. É muito provável que Coubertin estava ciente disso, ele percebeu que a Itália era um país que estava dividido e que pendia muito ainda para o catolicismo. Uma nação que ainda estava muito rural, então os centros urbanos ainda não eram o ponto principal do país, a Revolução Industrial caminhava lentamente lá, um país sem colônias, então a Igreja Católica tinha muita influência e soube aproveitar isso com esses papas que a gente viu até agora. Quando a gente entra no pontificado de São Pio X, um papa que ficou conhecido como um papa muito conservador, na verdade, é relativa a essa afirmação dos historiadores, pois, quando a gente observa a atuação dele, foi um papa que promoveu muitas reformas na igreja, reformas estruturais, direito canônico, administração eclesiástica, e ele vai ser responsável também pela flexibilização da política do non expedit, que a gente viu agora há pouco, né, que tinha a intenção de proibir os católicos de participarem da política. Ele foi gradualmente flexibilizando isso, dizendo que quando era para conter, por exemplo, políticas socialistas que iam afetar os direitos humanos ou até o poder da igreja na Itália, era válido aos católicos participarem da política. Ele também era um grande admirador dos esportes e das práticas ginásticas, né? Ele, quando seminarista, foi um ávido praticante de esportes, e ele tentou dar, então, continuidade ao associativismo católico de Leão XIII. E ele era assessorado pelo seu secretário de Estado, o cardeal Rafael Merideval, né? Esse cardeal era um espanhol, mas que cresceu na Inglaterra, lá pôde estudar em colégios ingleses, onde aprendeu o tênis, a arquearia, o tiro, corrida de cavalo e natação. Então, era um cardeal jovem, ele tinha 38 anos quando assumiu o cargo de secretário de Estado, e ele também tinha um gosto muito grande pelo esporte. E ele foi um dos responsáveis pela intermediação do encontro entre Coubertin e o Papa Pio X. Bom, tratando especificamente do Coubertin, nós sabemos, e como vamos ver isso mais para frente durante o Congresso, ele tinha um background católico e também maçom, né? A família dele era muito católica, mas havia um tio da maçonaria. Muitas lojas maçônicas em seus websites costumam homenagear Coubertin, afirmando que ele foi um importante maçom, embora nunca encontrei uma fonte que declarasse isso explicitamente. Geralmente são maçons fazendo essa afirmação. Dizem também que ele tinha boas relações com outro maçom, seria o pai do escotismo, Baden-Powell. E, bom, nesse sentido, poderíamos pensar, já que a maçonaria tinha um posicionamento muito contrário à igreja nessa época, poderíamos pensar que ele também teria uma postura de criticidade à igreja, né? Ele tinha, sim, muitas falas críticas à igreja, mas também soube articular vários elogios e também se relacionou, como a gente viu na apresentação anterior, com o padre Henri Didon, além de ter estudado em colégios católicos, então havia muito do catolicismo na formação dele. E quando ele estava articulando Roma como futura sede dos Jogos Olímpicos de 1908, ele percebeu que havia muita resistência, inclusive por maçons dentro da Itália, que acreditavam que não era o momento para esse tipo de evento, que a economia não estava boa o suficiente. E Coubertin percebeu que, com a participação de católicos, o evento ganharia popularidade. Então, ele percebeu que tentar negociar só com os políticos do país não ia dar certo. Ele já tinha percebido também que em Paris e em Saint Louis os eventos haviam sido ofuscados por outros acontecimentos, né? Então ele estava muito com essa preocupação de tentar fazer os Jogos Olímpicos dessa vez darem certo, né? Levar para um país que já tinha uma história muito interessante com o esporte na antiguidade, tentar trazer isso na modernidade. Houve uma fala dele no Congresso Olímpico de Bruxelas em 1905, em que ele tratou de como foi a negociação com a igreja. Então ele disse lá, a negociação com o Vaticano exigiu menos esforços, né? Quando diz que ele está se referindo aos esforços que ele teve com os políticos da Itália. Então o Vaticano foi muito mais aberto. Em Veneza, o Papa Pio X dotava de prêmios as regatas de seus queridos gondoleiros. E o cardeal Merideval, secretário de Estado, que havia sido educado em Eton,
não compartilhava nem um pouco os preconceitos que tinha contra o esporte a maioria dos diretores de instituições e estabelecimentos religiosos. Refiro-me a esportes e competições desportivas e não a jogos recreativos e sem graça, muito em voga até então em tais estabelecimentos. O sumo pontífice, interessado pelo projeto da Olimpíada Romana, falou disso com extrema benevolência. Então, mais para frente, a gente vai explorar o que o Coubertin quis dizer com essa extrema benevolência, alguns aspectos que a gente pode tentar supor. E ele, o Papa, inclusive, prometeu dar uma prova tangível desse sentimento favorável ao esporte, né? Tanto que no ano seguinte, o Vaticano sediou uma competição ginástica, onde abrangeram competidores de diversos países, né? Uma competição esportiva internacional, por assim dizer, realizada dentro do próprio Vaticano, né? E esse evento inclusive, teve algumas fotografias, eu vou trazer uma delas ao final da apresentação para a gente poder ver como foi o tamanho desse evento, né? Mas o Barão de Coubertin se mostrou muito feliz com esse encontro favorável, né? Então, o receio que ele tinha de que a igreja não fosse dar a bênção aos Jogos Olímpicos da Modernidade, essa preocupação não vingou. Novamente, em 1929, ele vai proferir uma conferência sobre esse encontro, e ele vai afirmar que das hostilidades iniciais tão numerosas e às vezes tão violentas, não resta nada ou quase nada. No início, a Igreja Católica mostrou-se mais que desconfiada. Num dia de 1905, fui ao Vaticano para dissipar o mal-estar. Diziam-me que o piedoso Papa Pio X, totalmente ocupado com a salvação das almas, não iria me escutar. Mas o antigo patriarca de Veneza havia incentivado proezas de seus gondoleiros, e eu não dava de sua benevolência. Aqui é interessante a gente comentar, quando o Papa Pio X ainda era cardeal, ele por um tempo foi patriarca da cidade de Veneza, e lá havia muitas competições de gondoleiros, né? Seria o equivalente às nossas regatas aqui, as competições de remo aqui no Brasil, e ele incentivava e dava prêmios para esses competidores, né? Isso chegou ao conhecimento do Coubertin. Então, o Papa, depois de abençoar a renovação das atividades pagãs, disse que logo daria uma prova tangível dessa simpatia, e aí ele fala novamente desse evento que ocorreu no Pátio de São Damásio, né? Então, eu queria explorar com vocês um pouco do que seria essa possível benevolência do Papa São Pio X ao olimpismo. Acredito que tenha, primeiramente, uma convergência de valores tanto do catolicismo para o olimpismo. Quais seriam esses valores? Crescimento pessoal, o esporte seria uma forma de socialização e também um instrumento de paz e desenvolvimento. Teria uma forma de educação tanto do corpo quanto no aspecto moral, e também, na questão internacional, uma ferramenta de promoção de paz entre os países, né? Havia também, nessa época, uma gradual mudança da preferência da ginástica para o esporte. E havia muita essa intenção da igreja de também acompanhar esse movimento, né? A gente já sabe que nos colégios da Itália, dos colégios de São Dom Bosco, né? Já haviam práticas de atividade física, de lazer e divertimentos, e começava-se a transição para o esporte nesse período, e o Papa Pio X viu com bons olhos isso, também muito provavelmente por ter sido um praticante de esportes. Havia também necessidade de superar preconceitos de alguns católicos em relação ao esporte. Então, poderia ser essa a benevolência do Papa São Pio X, pois, assim, no esporte, na época, havia ainda a questão da violência, né? Não podemos esquecer que o boxe era um esporte muito em alta na Inglaterra. Havia a questão do elitismo, então, na própria Itália, os círculos de nobreza acreditavam que o esporte era mais adequado para a elite, enquanto o povo deveria praticar a ginástica higiênica. Esse era um posicionamento que o Papa não compartilhava. Havia a questão da profissionalização, da alienação, do esporte ser algo tido como dos protestantes. Havia o receio também do esporte incentivar o descontrole das massas nos estádios, né? Há também outras fontes que podemos projetar, por exemplo, havia um documento que foi muito perpetuado pelos nazistas posteriormente, os Protocolos dos Sábios de Sião. Esse texto ele é falsamente atribuído aos judeus, teria sido um grupo de judeus que teria escrito, falsamente se fala isso, mas nesse livro se fala que os esportes seriam uma forma de manipular o povo, de mantê-los alienados da política. Então havia muitos católicos que liam esse tipo de texto e compartilhavam desse posicionamento antissemita, o qual não era o posicionamento da igreja, então a igreja tinha que se posicionar contra isso também.
E havia também a questão de, através de fomentar o esporte olímpico, o Papa provavelmente viu a importância do fortalecimento do associativismo católico em nível internacional. Aqui é uma foto desse evento que o Papa realizou no Vaticano. Então, podemos ver assim a presença de muitos atletas, né, de vários países, né, Bélgica, França, vários competidores vindos da Itália. E como consequências finais, gostaria então de comentar assim, possíveis conclusões. Havia na Itália muito forte os políticos socialistas, e no começo eles acreditavam que o esporte era uma ferramenta alienante. Então, a igreja, dando essa bênção para o esporte, principalmente o esporte olímpico, ela já se posicionava de maneira contrária aos socialistas. Por sua vez, o que a gente chamou ao longo da apresentação dos liberais, dos nacionalistas, os maçons, muitos deles desprezavam competições com outros países. Por exemplo, havia muito de uma resistência por parte dos patriotas italianos às equipes austríacas quando vinham competir. E a igreja largou na frente, mostrando-se favorável ao internacionalismo, né? Sem ter preconceitos com determinados países, como era comum acontecer ainda. Há de se pensar também a possibilidade desse associativismo católico a nível do esporte ter contribuído posteriormente para o Pacto de Gentiloni. Esse pacto foi um sufrágio político, né, que o governo concedeu para todos os homens adultos, né, acima de 21 anos, alfabetizados, poderem votar. Então, antes, na Itália, só se podia votar quem tinha uma determinada faixa de renda. Então, a igreja, fazendo a negociação com esses políticos, muito por conta de seu associativismo, conseguiu ajudar a conquistar o voto para a população em geral. E isso era muito importante, porque a igreja conseguia entrar muito na população mais geral, né, no povo do campo, na burguesia mais baixa. Então, ela conseguiu ganhar muita influência ao conseguir o voto para essas pessoas. Então, a gente pode até dizer que a flexibilização da política do non-expedit, como a gente apresentou no começo aqui, foi muito em parte por causa do associativismo católico, por meio dos clubes esportivos, ter avançado. E para o olimpismo, né, para Coubertin, foi muito importante para ele ter essa conquista do apoio da igreja, pois o número de católicos participando começou a aumentar, posteriormente. Os círculos clericais que eram desconfiados, que tinham preconceitos em relação ao esporte, puderam ser convencidos, então, que o próprio Papa estava apoiando os Jogos Olímpicos, estava apoiando o esporte moderno, e consequentemente, houve, então, esse momento de aliança entre o olimpismo e o catolicismo. Então, essa foi a minha apresentação. Aqui são algumas das referências que eu utilizei, e gostaria de agradecer pela atenção de todos. Obrigado. Muito obrigado, Amistel, pela tua apresentação. Penso que nós temos nesse tema, né, uma relação chave também dentro da proposta desse evento, né, que também é uma relação não só com o cristianismo, mas como parte daquilo que representa o cristianismo, que é a Igreja Católica, né, e o Vaticano. Acho importante essa discussão, e vamos às perguntas, né? E nós temos algumas questões aqui. A primeira delas, trazida pelo Christian Kern, comenta: professor Amistel. Bem, o Christian escreveu em espanhol, vou ler em português para ti. Suas declarações foram brilhantes. Lembro que em 1905, Pierre de Coubertin visitou o Vaticano e foi recebido pelo Papa Pio X, quem recebeu ele e mostrou simpatia pelo movimento olímpico. No ano seguinte, o Papa reuniu no mesmo lugar ginastas e os patronos católicos da França, Bélgica, Itália e outros países. E no pátio de San Damásio, presidiu uma série de exercícios relacionados com as modalidades dos Jogos Olímpicos em apoio ao evento. Essa é a mensagem do Christian. O Alberto Moro, da Argentina,
faz um aporte dizendo que o cardeal, agora em espanhol, el cardenal Mejival era deportista porque había estudiado en Inglaterra, seguramente bajo la influencia de uno de los más grandes precursores del deporte asociado a la educación, Thomas Arnold. Uma pergunta em português a ti, Amistel, é da Carolina Moreno, aqui do Brasil, e a pergunta é: podemos dizer que o fim dos Jogos da Antiguidade foi motivado por Teodósio, que em 14 de novembro de 435 emitiu uma constituição que mais tarde levou ao incêndio do Templo de Zeus em Olímpia? Tu comentou alguma coisa sobre o Teodósio, né? Com certeza, assim, o imperador Teodósio, né, ele decidiu fortalecer o catolicismo no Império Romano, e havia ainda o problema do paganismo muito forte no Império, e essa atitude de perseguir os templos não foi só especificamente ao Templo de Olímpia, foram diversos templos templos pagãos, templos de povos bárbaros, que acabaram sendo abrangidos por essa política de perseguição. E, consequentemente, os Jogos Olímpicos ali foram extintos. Cabe destacar que a igreja, naquela época, junto com o imperador Teodósio ali, a rejeição era muito pela questão do paganismo, né? E também, provavelmente, a questão da violência, né? Quando a gente analisa alguns esportes olímpicos da antiguidade, tem sempre a questão ali da violência, acho que foi comentado na apresentação anterior, a questão do pancrácio, né? E muito provavelmente isso entrava em conta na rejeição da igreja. Não é o caso na modernidade, parece que na modernidade a gente tem um aspecto de civilidade muito maior, pensando assim, um diálogo com Norbert Elias, assim, teria um controle muito maior das emoções, e havia muitos valores humanistas, né, que Coubertin resgatava, assim, na modernidade, e que, por isso, poderiam ter essa preferência da igreja. Não era o caso nos Jogos Olímpicos da Antiguidade ainda. Excelente, Amistel. Eu tenho um comentário do professor Daniel Della Cueva, da Argentina, que agradece pela excelente exposição e agradece muitíssimo também pela exposição de admirável nível acadêmico. Eu queria até aportar um comentário sobre o livro escrito e publicado pelo Conrado Durantes, professor Conrado Durantes, um grande nome também do movimento olímpico e conhecedor profundo de Coubertin e também dos Jogos Antigos. Ele escreveu um livro chamado O Imperador Teodósio I, o Grande, e os Jogos de Olímpia. Essa investigação feita pelo professor Conrado desmonta a teoria que sustenta que foi este imperador o responsável de ter colocado fim aos Jogos Olímpicos. Então, para todos nós que trabalhamos com os Jogos Antigos, né, eu, por exemplo, dou aula sobre esse tema, e eu sei que vários outros professores aqui também fazem isso, o professor Tomás Bolani, o Daniel, Dante Parra, que estão aqui, a própria professora Clemência, quando receberam conhecimento desse livro, nós estivemos junto com o Conrado ano passado na Colômbia, num evento do Comitê Coubertin, e trouxe vários questionamentos, né, sobre isso. De qualquer maneira, eu ainda não acessei o livro, sinceramente, não sei o que te dizer, Amistel, mas é um aporte interessante para que tu tenhas também aí, para a gente poder ampliar mais e mais essa discussão. Eu tenho uma pergunta aqui para ti, do Leonardo Perovano, aqui do Brasil também, né? Ele comenta: primeiro, parabéns pelo trabalho, tema muito pertinente, né? O Leonardo também reitera a ideia de que o imperador Teodósio acabou com os Jogos da Antiguidade, mas os Jogos modernos conseguiram difusão mundial. Ele acredita que esta relação com a Igreja Católica pode ter sido fundamental, assim como
a relação com as associações cristãs de moços e outras entidades. Você tem alguma consideração sobre isso? Olha, eu não gostaria de tomar a fala de outros palestrantes que vão participar do evento amanhã, que entendem muito mais desse aspecto. No caso, a professora Estelitano, não me recordo agora como pronunciar corretamente o nome dela, mas a professora Estelitano tem um artigo muito interessante que ela trata de como o Vaticano, as organizações das Nações Unidas, a ONU, e o Comitê Olímpico Internacional trabalham juntos para promover, através do esporte, a paz mundial. E ela acredita que existe uma forte relação da igreja com o Comitê Olímpico nesse sentido, né? Então, caso a gente queira explorar com mais profundidade, o texto dela é o mais indicado, mas eu posso afirmar, assim, rapidamente, que sim, tem uma forte conexão da igreja com o movimento olímpico que ajudou a promover isso internacionalmente, porque se a gente pensar, a Igreja Católica é a maior autoridade moral do mundo. Quando alguém quer saber se algo é eticamente correto, por exemplo, o aborto, ou então células-tronco, pesquisa com células-tronco, a primeira coisa que você deve ver é o que a Igreja Católica já falou, porque ela influencia mais de 1 bilhão de pessoas no mundo inteiro, de uma forma unificada, né? Então, na questão do esporte, muito provavelmente foi isso. O Papa dizendo que abençoava o esporte, tem outras falas dele, por exemplo, dizia que, olha, se vocês estão tão desconfiados do esporte, eu vou ter que começar eu mesmo a fazer aqui, para vocês começarem a praticar, né? Isso está num livro da professora Estelitano também. Então, havia, sim, muito desse lado favorável da igreja que contribuiu para os Jogos Olímpicos. Eu tenho uma última pergunta do nosso amigo Carlos Villegas, da Colômbia, e ele diz: Professora Amistel, felicitaciones por su ponencia. Como parte de su investigación, ¿ha encontrado evidencia de alguna relación, encuentro o comunicación entre el barón Pierre de Coubertin y Lord Robert Baden-Powell? Eu acredito que eu vi isso numa referência, numa fonte secundária, e eu posso procurar e tentar encaminhar para o evento amanhã, caso ainda seja possível, né? Muitas vezes falam dessa relação de proximidade que os dois tinham e que o Barão de Coubertin teria ajudado a promover o escotismo na França, né? Então, Baden-Powell agindo ali nos países anglos, né? E aí o Barão de Coubertin fazendo a versão francesa do escotismo, mas muito em parceria com Baden-Powell. Eu vou procurar e se eu encontrar, eu encaminho para o professor, então. Muito obrigado, Amistel. Inclusive, nós temos 2 grandes nomes do movimento escoteiro da Colômbia aqui presentes, que é o Tomás Bolani e o Carlos Villegas. Naturalmente, é por essa razão que vem a pergunta. A gente sabe que muito o movimento escoteiros ajudou em algumas edições dos Jogos Olímpicos, lá no seu início, como voluntariado, né? O que também teve uma contribuição de grande relevância, né, para a organização desses Jogos, né, em outros tempos. Bem, eu acho que nós fechamos aqui os comentários que haviam e, mais uma vez, queremos agradecer muitíssimo tuas considerações, tua apresentação, e deixo a palavra para que tu possa dar uma saudação final aos nossos participantes do evento. Muito obrigado, professor. Obrigado ao público. É uma honra estar aqui compartilhando esse espaço para poder discutir um tema que ainda é pouco explorado, principalmente na América Latina, né? Como destacou o professor Nelson, o professor Bolano. Estamos tentando, então, confluir todas essas pesquisas juntas para poder avançar nesse campo da ciência do esporte. Então, agradeço a todos e um bom evento a todos. Obrigado. Muito obrigado. El señor Rodrigo Navarro comenta también: parabéns por la hermosa presentación, Amistel. Muchas gracias por compartir su investigación. Rodrigo Navarro. Bueno, adelante.